Esse vídeo também vem como pedido de uma inscrita aqui do canal. Quem pediu foi a Lívia Galvão. Ela pediu para falar um pouquinho do uso do if. E o if é essa ideia de uma condição. O if em inglês quer dizer o se. Então, se uma coisa acontecer, outra coisa vai acontecer. Ou se uma coisa não acontecer, outra coisa não vai acontecer. Então a gente usa esse if muito nessas frases de conditionals, que é uma condição para uma coisa acontecer. Hoje a gente vai falar de duas conditionals bem usuais. Na verdade, no inglês a gente tem 4 tipos, mas hoje a gente vai falar nos 2 mais comuns que a gente usa. O primeiro é o first conditional, a primeira condicional, que fala de uma causa e consequência. Então, se alguma coisa acontecer hoje, que é a causa, eu vou ter uma consequência no futuro. Então, o que eu vou usar? Se a causa é no presente, eu vou usar o simple present. Então, é if mais simple present. Na outra frase da consequência, eu vou usar o will, o futuro com will. Essas duas frases funcionam tanto na afirmativa quanto na negativa. Até na pergunta dá pra fazer. Então vamos pensar assim. Se eu estudar, eu vou passar no teste. If I study, I will pass. If I study, I will pass. Study no presente, will pass no futuro. Eu também posso trocar a ordem. Desde que eu mantenha o if com o presente, eu consigo trocar a ordem na hora que eu vou escrever ou falar. Então imagina a primeira consequência. I won't travel. I won't travel, então eu não vou viajar. Se... Quando que a gente pode não viajar? Se chover? Então, I won't travel if it rains. If it rains. I won't travel if it rains. Ok? Não vou viajar se chover. Então essa é uma clássica situação de first conditional. A gente fala isso bastante como causa e consequência. E diferente da first conditional, a second conditional fala de coisas menos claras, menos possíveis. Então quando eu quero falar de uma coisa no presente que é impossível, eu uso a second conditional usando o verbo do passado. Então eu tô falando no presente, mas eu tô usando um verbo no passado. Como assim? Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o ano todo. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o ano. Então, eu tenho $1 milhão? Não. E é verdade, infelizmente não. Eu viajo o ano todo? Não. Então, para situações que são irreais e diferentes do que a gente tem na verdade no presente, eu uso o passado junto com o if, que é o simple past. E na segunda frase eu uso o would, que a gente já viu aqui no canal e ele aparece bastante. Então como que vai ficar essa frase do $1 milhão? If I had $1 million, I would travel all year long. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o ano todo. Então esse had $1 million está no passado, mas falando do presente, só que é um presente impossível, imaginário. E o would travel é o would mais o verbo no infinitivo. E eu também posso falar o oposto. I would travel, né, invertido. I would travel if I had $1 million. Quando a gente usa essa second condition, como a gente está imaginando sobre como seria diferente, se as coisas fossem diferentes, isso aparece muito em música. Então a gente, de cara assim, eu consigo pensar em duas, uma que é clássica da Beyoncé, If I Were a Boy, que nada mais é do que se eu fosse um menino. Então se eu fosse, ela não é menino, certo? Então, obviamente. Então, se ela fosse um menino, como que ela iria agir? Então, ela passa a música inteira sofrendo. Se eu fosse um menino, eu faria isso com as minhas minas e seria assim com elas, blá, 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 blá. Então, ela meio que imagina. E a música é engraçado, que tem um outro porém da second condition, que ela fala If I were a boy. E normalmente a gente usa o was com o I, né? I was very happy in the past. Mas nas conditionals tá super ok e é até mais comum a gente colocar o were com todo mundo junto com if.
Então, como assim? If I were you, se eu fosse você. If he were married, se ele fosse casado. Então aí a gente continua completando com o would, mas o were aparece bastante nessa situação. Outra música também que eu pensei só de lembrar da second conditional é aquela música do Bruno Mars, If I Was Your Man, or When I Was Your Man, né? Então, se eu fosse o seu homem, se eu fosse o seu cara, eu iria fazer tal coisa, mas eu não sou mais, porque a gente não tá junto. Então, essas duas músicas e mais um monte, só você procurar aí, vai usar bastante essa second conditional. Espero que tenha ajudado bastante a Lívia, que pediu o vídeo aqui no canal. Lívia, deixe seu recado aqui. Deixe seu recado também, se vocês quiserem vídeos com pedidos importantes pra vocês. Deixe o like aqui no vídeo, né, pra dizer que vocês gostaram desse assunto. And bye! Expression of the day. E a expression of the day de hoje, já que a gente falou de conditionals, usa um pouquinho da second conditional e quer dizer assim, sabe aquela coisa que você ouve muito? Ou aquela coisa que acontece muito na sua vida, repetitivamente? Você pode usar a expressão If I had a nickel for... Então, se eu tivesse 5 centavos cada vez que eu ouvisse uma dúvida sobre o verbo to be, eu estaria milionária. Então a gente pode usar esse, se eu tivesse 5 centavos para cada situação que acontece tal coisa, eu seria milionário, para tudo que você ouve muito. Então, se eu tivesse 5 centavos, se eu ganhasse 5 centavos cada vez que eu peço pro meu filho pegar as roupas sujas, eu seria milionário. Então a gente usa esse If I had a nickel for. Nickel é uma moedinha de 5 centavos americana, né, de dólar, 5 centavos de dólar. Então, se eu tivesse 5 centavos cada vez que... If I had a nickel for every time I complain about my boss. 3 pontinhos. Se eu tivesse 5 centavos para cada vez que eu reclamo do meu chefe... Espero que você consiga usar, espero que tenha sido útil. Pode usar esse If I had a nickel, é um tipo de uso da second conditional. And bye!